Agora é sua vez de analisar as sondagens. Todas as produções são de estudantes da nossa diretoria de ensino que realizaram o ano passado antes de chegar a pandemia. Vocês precisam analisar se a sondagem foi aplicada corretamente e qual é a hipótese que esse estudante se encontra. Vamos lá? Aqui temos a sondagem da Ana Beatriz do 6º ano. A sondagem foi aplicada corretamente? Podem ir contribuindo no chat, pois como o tempo é curto, vamos realizando a sistematização. Então, temos aqui na lista computador, teclado, vídeo, som. Gosto de ouvir som pelo computador. Percebam que a lista está dentro do campo semântico, que orientamos. Aqui temos itens de dispositivos tecnológicos. Outra observação é que ela possui a marcação da leitura, que vai ser fundamental para a nossa análise. E, por fim, temos o registro das palavras e frases ditadas, que também iremos precisar. Vocês concordam que essa estudante ela está na hipótese silábica com valor? Vamos fazer uma análise aqui. Com o O e o U, às vezes, eles acabam trocando, porque eles têm som parecido. Apesar de ter colocado aqui, com o U, ela colocou o P, o ela pode ter trocado, ou acabou, quando foi refletindo, se desestabilizando e trocando um pelo outro. Tá, o T, que é pertinente, o D e o O. Aqui temos teclado, T, aqui pode ser que na hora de refletir, ela acabou trocando o lugar, que o T está aqui, tecla, coloco o C e tenho aqui o do. Na palavra vídeo, o V e o I, D e o O. Som, o O e o U pode ter trocado um pelo outro. Na frase temos, gosto de ouvir som pelo computador. Percebam que aí há uma alternância. Qual a hipótese essa estudante está? Silábica alfabética. Por quê? Ora ela escreve atribuindo uma letra, ora representando as unidades menores, que são os fonemas. Nessa fase de transição, ela percebeu a ineficiência do sistema silábico, que poderia estar colocando ali apenas uma letra para representar os fonemas, mas ainda ela não domina o sistema alfabético. Ela vai precisar de atividades e intervenções que possibilitem este avanço. A mudança de uma fase para outra é determinada pelo conflito que surge quando a hipótese formada pelo estudante é forçada a um desequilíbrio para uma nova assimilação, através de boas intervenções. E aqui, a sondagem do Eduardo. O que vocês observam? Foi aplicada corretamente? Aqui na lista temos eu, papel, lápis, amigos, caneta, dinâmica, brincadeira, e na frase, eu usei caneta e papel na dinâmica. Então, percebam que a lista não está no mesmo campo semântico, está de forma aleatória e fora de contexto. E também não está na ordem que precisava ser ditada. Se fosse um estudante aqui não alfabético, ele teria muita dificuldade em começar com essa palavra aqui monossílaba. Já que nas hipóteses silábicas, na maior parte das vezes, os estudantes não admitem escrever com uma quantidade mínima de 3 a 4 letras, dificultando sua reflexão logo na primeira palavra ditada. Por isso, é importante que a primeira palavra da lista, ela seja polissílaba, pois é ela que nos dá as primeiras pistas sobre o que o estudante está pensando. E aí, ele está em que hipótese de escrita? Isso mesmo, alfabético. Por quê? Ele compreendeu o funcionamento convencional e para cada fonema é necessário 2 ou mais letras. Claro, nós podemos observar aqui que ainda falta dominar as questões ortográficas.
Olhando essas três listas, aqui temos do Eduardo, temos aqui essa segunda sondagem que não tem o nome do estudante e o Braille. O que vocês observam? Foi aplicada corretamente? Isso mesmo, falta informação da lista ditada. Quais foram as palavras? Não ocorreu a marcação da leitura. Isso vai dificultar muito a nossa interpretação. Aqui, provavelmente, a lista que eu encontrei deve ter sido ditado embreagem, volante, freio e pneu. É necessário também pedir que o estudante escreva com letra bastão, que eu vou estar explicando para vocês. Falta também mais observações aqui do professor. É possível analisar que hipótese que esses estudantes se encontram? Eu ficaria na dúvida. Eles estão na hipótese pré-silábica ou silábica sem valor? Claro, eu gostaria aqui de pontuar algumas coisas. Quando o estudante chega lá para vocês, ou até para nós dos anos iniciais, lá no quarto ano, como pré-silábico, silábico sem valor ou silábico com valor, nós logo observamos o quê? Que eles podem ser, ter necessidades educacionais especiais, podem ser uma possível inclusão, ou aí eu tenho um problema de transtornos de aprendizagem, de vulnerabilidade. No final da formação, a PCNP Alexandra vai realizar algumas orientações mais pontuais com vocês. Então, vamos analisar aqui do Eduardo. Houve uma variação intrafigural, uma avaliação qualitativa, variação de símbolos na palavra. Percebam que ele aprendeu que diferentes palavras são escritas de diferentes modos. Aqui, apesar dele ter marcado o número 1, 2, 3 e 4, elas estão de formas diferentes. Ele também utiliza letras do próprio nome. Aqui temos o D, a letra U, que tem o seu nome. Uma característica dessas hipóteses também, iniciantes, é que eles costumam espelhar as letras. Aqui temos uma variação também interfigural, quantitativa, variação interna das letras dentro da palavra. Tem uma quantidade mínima de letras. Se eu observar bem aqui, ele não admite escrever com menos de 3 letras. E eu não saberia se ele, como eu falei para vocês, se ele é pré-silábico ou silábico sem valor. Se para cada fonema ele apontasse uma letra, mesmo sem atribuir o som, ele estaria na hipótese silábico sem valor. Muitas vezes avaliamos estudantes em hipóteses pré-silábicas pela falta da marcação da leitura. Aqui percebam que falta o registro do nome desse estudante. Também percebemos que ele não compreendeu o caráter fonético do sistema de escrita, sem variações quantitativas ou qualitativas dentro da palavra e entre as palavras, que é diferente ali do Eduardo. Aqui, ele está numa hipótese iniciante, ele diferencia desenhos que não podem ser lidos de escritos que podem ser lidos, mesmo que sejam compostos por grafismos, símbolos ou letra. Aqui eu tenho a garatuja. Esse daqui, geralmente, é a fase inicial ali do pré-silábico. Provavelmente, mesmo que eu realize leitura, ele vai realizar de forma global. Mesmo assim, eu preciso ter a sua marcação. O que nós gostaríamos de pontuar aqui na sondagem do Braille? É necessário pedir para que o estudante escreva com letra bastão. Mas por quê? Porque é uma letra fácil de escrever. Aqui não precisa pensar no traçado, que é muito mais complexo. E também, por fim, ele vai auxiliar na atenção. A letra bastão é ideal para essa tarefa. Aqui, no caso, eu não saberia falar se ele é pré-silábico ou silábico sem valor. E também não tem pistas da leitura da criança que ela realizou nesse contexto, não tem a lista. Nesse caso, precisaria ser realizada outra sondagem para fechar um diagnóstico. E essa sondagem, vocês conseguem analisar? Ela foi aplicada de forma correta? O que vocês estão observando?
Isso, falta informações da lista ditada, porque eu não tenho aqui as palavras, nem a frase, e também não tenho marcação da leitura. E se eu falar para vocês que nessa lista eu tenho computador, terra, vender, sonho e internet? Será que agora eu consigo analisar? Outro fato importante de se colocar aqui é que essa lista também não está dentro do mesmo campo semântico. Ela está aleatória e também fora de contexto. Temos até aqui verbo, ela tem que começar aqui com a polissílabo. Eu tenho as palavras de sílaba, não tenho palavras monossílabas. Então, eu tenho que sempre me atentar em relação a tudo isso. Agora, vamos fazer uma análise? Então, eu tenho aqui, ó, com, aqui colocou o B e o O, uma letra, né, esses B são letras coringas, o O e o U pode se ter trocado um pelo outro, porque eles acabam sendo um pouco próximo e acaba havendo essa troca, tá? É aqui um valor pertinente no A, dor, ele colocou o O. Aqui a segunda palavra ditada foi terra. Provavelmente ele continuou repetindo, terra. E aqui eu tenho uma letra coringa. A próxima palavra é vender, ó. V, coloco o V e o E, ó. Der, o D. E aqui eu tenho depois sonho, ó. Sonho. Às vezes, na hora de escrever, ele acaba tendo alternâncias. E colocando, como vai falando várias vezes, ele começou aqui, ele colocou o U, mas poderia ter sido o O. Aqui ele coloca o O, sonho, porque às vezes ele vai refletindo e ele continua escrevendo. E por fim, tenho aqui a palavra internet. Então, internet, aqui é um E, aqui eu tenho um I, porque muitas vezes nós escrevemos como nós falamos. E aqui na frase eu não consigo identificar, porque eu não tenho aqui essa marcação. E provavelmente esse estudante acabou se perdendo. Preciso pedir para que o estudante vá lendo para realizar essa marcação. Nisso também ele estará refletindo. Agora, que hipótese que esse estudante se encontra? Antes dessa lista, antes dessas marcações, provavelmente vocês me falariam que ele é pré-silábico, que ele é silábico sem valor. E agora? Isso mesmo, ele é silábico com valor. Por quê? Para cada fonema, ele usa uma letra para representá-lo, atribuindo o valor sonoro. E aqui essa sondagem da Lorena? Volante, motorista, embreagem, pneu e carro. Aqui tá, né, percebam que tá dentro do mesmo campo semântico. E aqui eu tenho a frase. Era uma vez que eu tinha um carro novo, muito lindo, volante, embreagem, pneu, muito, e ele caiu, né? Que hipótese esta estudante se encontra? Isso mesmo, alfabético. Porque ela já percebeu e entendeu o sistema de escrita. Tanto é que eu consigo ler o que está escrito. Claro, observem que possui erros ortográficos, também possui problemas de coesão e coerência na frase. Aqui, uma das coisas que foi realizada de forma equivocada foi que na hora da lista, a frase ela não foi ditada, foi solicitada para escrever uma frase, né, para produzir uma frase da lista. Se a minha intencionalidade é refletir sobre o sistema de escrita, isso não pode acontecer, pois vai desviar o meu foco, que neste momento é a reflexão. Outro ponto aqui a se observar também é que provavelmente esse estudante possui trocas na fala ou somente na escrita. Vamos observar aqui, ó. Na palavra volante, provavelmente trocou o F pelo V. Aqui tem na palavra embreagem, o P pelo B. Se eu for observar aqui na frase também,
eu vou encontrar as mesmas trocas aqui em volante e embreagem. Então, neste caso, requer uma investigação. Aqui temos a última sondagem, é da Lohane Vitória. Aqueles que temos aqui na lista, ó, professora, apontador, caderno, lápis, aqui, né, acho que repetiu, giz, lembra que eu falei que a monossílaba é mais difícil, às vezes eles colocam mais letras. Eu tenho lápis no estojo da escola. Vocês concordam que essa hipótese de escrita é silábica com valor? Vocês conseguem ler as palavras que estão na lista e a frase? Isso mesmo, conseguimos ler. Então, a hipótese de escrita é alfabética. Já compreendeu o sistema, apesar de apresentar erros ortográficos. Observem que se eu avaliar de forma equivocada uma sondagem, o que pode acontecer? Eu também vou escolher atividades e intervenções que não vão favorecer o avanço do conhecimento desses estudantes. Por isso, é muito importante fazer uma boa avaliação. Nós encontramos na pasta de sondagem que a maioria dos estudantes, eles eram alfabéticos, porém, as sondagens, algumas foram muitas vezes aplicadas de forma equivocada e a avaliação também. Então, temos que tomar muito cuidado. Este conhecimento que o professor vai ter sobre o que pensam seus estudantes a respeito da escrita, ela deve estar a serviço do planejamento das situações didáticas que propõe a eles. De nada adianta saber como os estudantes aprendem se não for para fazer uso desses conhecimentos. Espero que tenha auxiliado vocês.